E você que está chegando no nosso canal Jutri React, já chega deixando o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma informação do nosso São Paulo. Vamos acompanhar aqui o que a mídia ainda está falando sobre o empate do São Paulo contra o Botafogo e a treta aí entre Zubeldia aí e os repórteres ali que estavam ali na mesa de imprensa ali na entrevista ali. Acompanhe conosco e logo depois nós iremos trazer a nossa análise aí, nosso comentário. Então fica conosco que o negócio tá pegando fogo aqui, meu amigo. O negócio tá sério. Escuta isso aí. Bom, sem corporativismo, porque não conheço o rapaz. Lembrando... Quem? Crédito na descrição do vídeo. Quem é? É o Gabriel Sá, da Arquibancada Tricolor, foi repórter da Jovem Pan. É um repórter que está em todos os jogos do São Paulo, dentro e fora de casa. Aliás, ele é o mais assíduo. Ele é quem tem mais... Faz a cobertura mais dia a dia. Ali. Mais próxima, né, colado. Seja como for, o Zubeldia não tem que ensinar ele a fazer jornalismo. Ele pode, tem todo o direito de não gostar, mesmo, de não responder. Mesmo sendo formado em comunicação. Mas a forma agressiva, como ele levanta, coloca o dedo, isso é lamentável. Isso é o depois do... Isso é ridículo. Aquilo lá é o depois do... Vazou porque as pessoas seguem filmando. Sim, logo depois da coletiva. Não pode, ele tá ali para responder. Essa agressividade aí significa uma coisa, ele tá aqui, ó. Ele sabe o que está acontecendo, ele está muito pressionado e espanou. E isso não é um comportamento aceitável para nenhum treinador. Tá? Claro. Colocar dedo, levantar da bancada. O dedo aqui no Versões. Aonde? Cadê? No Vessa? Aí, viu? Vazou na cara. Não pode. Sem dúvida, não agiu bem o Zubeldia, embora para mim o cenário ali tenha sido idêntico ao de campo, né? Uma discordância, não gostei da pergunta, quer dizer, ele justificou a resposta. Não, o cara não terminou a pergunta. Ele não conseguiu terminar a pergunta. Exatamente. A pergunta, ou então a observação era tão pertinente, porque ele até, o Gabriel Sá, fala, você não estava mais no campo. Então o Zubeldia não presenciou a discussão. E o Gabriel Sá, que era Alan Franco e Luciano, depois ficou Alan Franco e André Silva. Isso é notícia, cara. Claro que é. Como comandante, eu achei a pergunta bem ok. Ele quer saber do comandante. Evidente. Claro, normal. Porque é ele que tem que criar isso. Se essa cobrança interna vai gerar uma mudança de comportamento, se isso é normal, uma pergunta tranquila. Até para responder é tranquila também. Agora, é aquilo que o Marcinho falou. O cara tá, como é que é, Marcinho, que você falou? Tá aqui, ó. Tá aqui, né? E assim, e até... Porque a cobertura do São Paulo tem sido... Por isso que eu comparei do coração aquecido. Tem sido muito agressivo. Contra ele? Contra ele, especificamente. E, diferentemente do Corinthians, do Memphis, do Fabinho Soldado, só ele fala. Praticamente, a não ser a declaração do Carlos Belmonte, que ele fica até domingo. Até domingo, que está chegando, né? O dia da maldição do âncora, né? Do 1 ano e da maldição do âncora Eduardo Tironi. Do 1 ano do Zubeldia e das férias do Tironi, que também não serviu, né? Porque se o cara dá um prazo, não serviu para... Não foi uma declaração pública suficiente. Então, assim, de fato, e aí fica tudo em segundo plano, né, Napoleão? O jeito que o time jogou, a atuação do time, vai tudo pelo ralo também, pelo ralo dessa vez. Da outra também, né? Da outra também. Com mais um empate. E acho que o São Paulo no Brasileirão, ele fez 2 partidas muito boas como visitante, as 2 ele poderia ganhar, e fez partidas ruins como mandante. Então esses 4 pontos, e o São Paulo ele vai ter dificuldade como mandante, porque ele tem pouco jogador bom, sobretudo os melhores são machucados, e perdeu outro ontem, o Caleri no primeiro tempo, nesse maldito gramado sintético. E aí... Suspeita de cruzado. Suspeita de ruptura do ligamento cruzado. E aí, tem, acho que, sobre o trabalho do Zubeldia, tem uma coisa mais, eu acho que uma impressão que ela vai ficando consolidada nesse ano, é que, assim, a forma pela qual o São Paulo entra nas partidas, invariavelmente é boa e surpreendente, como aconteceu de novo ontem. Então, o São Paulo dominou o jogo na casa do adversário, com uma formação nova, com um menino... pela primeira vez como titular no Brasileiro, o Alves, no lugar do Luciano. Teve a posse de bola, teve as melhores chances, teve um gol anulado para mim de uma forma bizarra. Virou na frente, 2-1. Aí passa o segundo tempo, quando naturalmente o time adversário, perdendo, vai para cima. Esse é o pênalti anulado ali, né? O árbitro que não dá faltas
ele dá pênalti, né? Mas depois o VAR... Não, mas aí eu acho que ele depende do ângulo que ele tá ali, entendeu? Ainda bem que ele foi lá rever. Sim, exatamente. Exato. Esse é o gol anulado. Fala do VAR agora. Hã? Depende. Esse é o gol anulado em que o Alves não participa da jogada e ele acaba sendo anulado por impedimento interpretativo, né? Aquela coisa de atrapalhar a ação da defesa e tal. Mas, a arbitragem à parte, e não foi a arbitragem que terminou o último jogo, no segundo tempo, como tem acontecido, quando o São Paulo tem que usar o banco, talvez seja o principal problema do Zubeldia, mas esse problema vai ser amplificado esse ano porque o banco do São Paulo não oferece grandes opções e quando ele recorre aos jogadores mais experientes do banco, eles não correspondem. Foi o Wendel contra o Aliança e foi o Luciano ontem contra o Botafogo, né? E aí o Botafogo, de tanto insistir, empata, numa bola parada 2-2. E essa série, ela aquele negócio, o empate... A gente falou isso ontem, lembra? Falamos, exatamente, a gente falou. O empate, o Vessone, você assina o empate? Eu assinaria, mas nas circunstâncias não, porque é mais um empate. E estava na frente 2 vezes, né? Exato. Então... E aí, eu acho que essa circunstância, ela vai sendo adiada, protelada e tal. Se o time perde pouco, o time tem vencido pouco. É mais ou menos o cenário que o São Paulo viveu na época que tinha como técnico Crespo, né? Pós-Tito Paulista. O time empatava demais, era difícil de ser batido, mas ganhava pouco, né? E aí eu acho que tem aí a diferença. O Vessone vai ler a nota da Gaviões da Fiel. A torcida organizada do São Paulo, que não é tão poderosa como a do Corinthians, mas tem muito poder, ela acendeu o sinal de alerta depois da visita ao centro de treinamento. Ela já entendeu, talvez a torcida geral não, o que é o 2025 do São Paulo. O líder da Independente tem falado na temporada mais difícil da história do São Paulo. E se o São Paulo... Muito difícil. É muito forte, cara. Temporada, quando o presidente da torcida organizada fala, é a temporada mais difícil da história do São Paulo. O São Paulo vai precisar da torcida mais que em 2017, quando foi aquele momento em que o São Paulo estava na zona de rebaixamento e a torcida, na base do gogó, manteve o São Paulo na primeira divisão. Ele tem a consciência disso. A direção tem a consciência disso, a comissão técnica tem a consciência disso, os jogadores têm a consciência disso. Agora o público geral ainda não. A ver como serão os próximos dias. E aí o técnico tem o apoio da torcida organizada. Não é a mesma coisa da torcida do Corinthians, pelo que o Vessone falou aqui. Então, e aí hoje eu até mostrei pro Vessone uma enquete da manhã de hoje sobre Ramon Dias e Zubeldia. E é isso aí, pessoal. O time tem que jogar e a torcida tem que jogar junto com o time. Vamos ver aqui o que é que os caras estão falando aqui também na arquibancada tricolor, crédito na descrição do vídeo. Dos jogos, né, que o São Paulo executou nesse Campeonato Brasileiro, até ontem, né, gerou uma discussão até que foi muito também inflamada pelo Baby, líder da torcida organizada do São Paulo, quanto ao nível de preocupação para a temporada. São 4 empates em 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Preocupa, na sua visão, a sequência do ano do São Paulo e a temporada em si, com esse começo de 4 pontos, e hoje, caso vença o Bahia, o São Paulo pode chegar já ao Z4 na 4ª rodada? Cara, preocupa, né? Essa história de que tá no começo, não faz falta esses pontos, é balela. A gente sabe, o Renan foi muito bem quando ele falou que esses 4 pontos que a gente perdeu por bola parada vão fazer falta. Se colocar na conta, tem até mais aí que pode fazer falta lá na frente. Pode ser a diferença entre Libertadores ou não, descer ou não, né? Então eu acho que preocupa, eu acho que o planejamento, se foi feito no começo do ano e não foi respeitado, ele está cobrando preço agora, e se não fizer um planejamento agora, mais para frente, falar, pessoal, esquece as Copas, vamos focar para o brasileiro, para a gente somar uns pontos aí, vamos colocar força máxima no brasileiro ou não. Eu acho que esse planejamento tem que ser feito agora. Mas ninguém vai ter culhão para falar isso daí pro torcedor. Ninguém. Exatamente. E talvez ninguém tenha culhão também para trocar ou não o técnico, né? Eu acho que esse é o momento. Eu vejo o trabalho dele não teto, não vejo evolução. A gente fica muito à mercê do que vai acontecer.
Às vezes ele escala bem, às vezes a gente não entende o que ele escala. Meu cara vai jogar bem com um time desse, cara. Às vezes ele faz mudança que ninguém sabe de onde ele tirou, e às vezes, como ontem, ele troca as peças e o time continua. A gente vai ficar muito ali naquela leitura de jogo. E aí o planejamento tem que ser feito agora para não sofrer lá na frente. Então, tipo assim, mas o elenco tá curto, tem muita lesão, provavelmente o Caleri, prefiro não comentar, mas aparentemente é algo que vai demandar um tempo. Tem uma galera pessimista aí, eu prefiro nem opinar como é que foi, porque também não sou adivinha, mas, cara, a gente vai ter que se apoiar no que a gente tem, nas nossas características. O treinador agora vai ser a pessoa mais importante, porque ele vai ter que estudar, ele vai ter que tirar ali dos estudos, da análise, da leitura dele, as melhores opções para os melhores jogos, ou seja, a gente vai ficar ali com ele, cara, e torcer para que, cara, os que estão bem hoje, Ferreirinha, Ferreirão, Marcos Antônio, Alisson, não aconteça nada. Então ele vai ter que sim, porque se ele ficar com medo de não somar pontos, se ele fizer o planejamento errado e ele continuar levando os moleques 90 minutos à exaustão, eles vão acusar. Não é que eu tô torcendo contra, é que vai ter muito jogo, cara. Tem muito jogo, todos os jogos são em alto nível, uma correria absurda, e não tem. Ele vai ter que fazer um planejamento certinho. No dia que ele jogo de dar uma segurada é contra o Náutico semana que vem, né, cara? Semana que vem não, né? Não sei quando que é o duas. jogo. Não é semana que vem o jogo contra o Náutico? Não, semana que vem é Libertad fora. Exatamente, joga contra o Libertad semana que vem, até passar pra galera aqui a ordem dos jogos, né? Eu confundi. Mas mas joga domingo com o Santos e aí depois joga com o Libertad no meio de semana, depois pega o Ceará sábado e aí Aí na terça deve ser o jogo contra o Náutico. Ceará é fora ou em casa? Fora. Mano, jogo pro Banguzinho, filho. Bota 3 zagueiros, 8 volantes, 2 goleiros lá e vamos segurar qualquer coisa. Porque os moleques, o Marcos Antônio e o Alisson estão jogando 90 minutos já. Quantos jogos? Um monte. O Alisson saiu no intervalo contra o Cruzeiro, né? Enfim, já é uma ajuda, já dá uma respirada. Sim. Então a galera ali da comissão técnica vai ter que ficar atenta a esses minutos aí com um olhar bem clínico, respeitando qualquer tipo de sintoma e qualquer tipo de informação que tiver, porque, cara, agora não para mais, né? Só para por Super Mundial, né? Assim, também, cara, contra o Santos, eu tô falando aqui faz tempo. Porra, tira um dos dois, bota o Negruti, mano. Bota o Negruti pra jogar, cara. É mais uma opção que você vai ter pra sequência do ano, né? Você falou anteriormente, eu até esqueci de falar sobre isso, sobre o Rodriguinho. Cara, eu não faria essa substituição, porque o jogo já estava muito claro o que era o jogo ali. São Paulo tentar sair em transição. O Rodriguinho não tem capacidade para fazer transição. Não tem força para marcar o lateral direito do Botafogo. Eu não teria feito de forma nenhuma. Eu teria colocado qualquer outro jogador ali, ó. Seu compromisso é segurar esse lateral aqui e quando a gente pegar a bola, sair em velocidade. Porque o jogo estava muito claro para isso. E o Rodriguinho tomou 2 bolas nas costas ali. O pouco que ele jogou, ele conseguiu tomar 2 bolas nas costas, cara. Acabado de entrar. Então, eu sinceramente não entendi muito a alteração do Rodriguinho, não. Naquela função. Ele vai colocar o Rodriguinho na dele, naquela função, ele acaba que coloca muitas vezes os jogadores fora de posição e acaba prejudicando o cara. O Wendel fez um baita de um jogo ontem enquanto aguentou fisicamente. Eu achei que o Wendel jogou bem ontem. Aí você coloca o cara contra a Aliança Lima numa outra função, o cara totalmente perdido, aí já começa a criar uma desconfiança da torcida em cima do cara. Muitas vezes é isso que tem acontecido, na minha opinião, em relação às substituições que o Zubeldia faz. Eu ontem não teria, de forma nenhuma, colocado um jogador com a característica do Rodriguinho para acompanhar a lateral, o jogo como estava desenhado já a partir daquele momento. Pessoal, é o seguinte, a realidade do São Paulo é essa. O São Paulo, o Zubeldia, ele está totalmente perdido com esse elenco atual do São Paulo. A verdade é essa. Então o Zubeldia, ele está totalmente perdido. Às vezes ele mexe bem, às vezes ele mexe mal, porque ele está perdido. E isso é um pouco confuso, porque ele é um técnico experiente. Porém, sabemos que ele não está com muito tempo no São Paulo, devido também
a chegada dele. Ele chegou no finalzinho do ano passado, quando o Dorival saiu. Então ele pegou o elenco do São Paulo ainda do período Dorival, da gestão Dorival. Então depois de 2025 foi que os jogadores foram se saindo, o elenco do São Paulo foi se desfazendo. Então o Zubeldia está um pouco perdido, mas nós temos que ter essa consciência na cabeça que o elenco é diferente e a torcida tem que apoiar o seu técnico. Ao invés de... Claro que a gente quer vencer, a gente vai vencer, mas entre a derrota e o empate, eu prefiro empate, meu amigo. Porque vai somando um pontinho. Então, daqui a acolá, com certeza a gente vai vencer. Porém, entre empate e derrota, eu prefiro empate. O Zubeldia tá perdido, mas a torcida tem que apoiar. É um ano difícil para o São Paulo, um ano complicado, devido a essa baixa aí. O time aí tem poucos jogadores aí titulares aí, jogadores lesionados, então temos que ter essa consciência e sempre apoiar o time, não deixar de apoiar o São Paulo, porque o São Paulo é gigante, é grande, e eles irão e nós iremos dar a volta por cima. Então o Zubeldia ali tá meio confuso, às vezes ele mexe bem, às vezes ele mexe errado, então tá um negócio meio complicado. Nós temos que ter ciência que o São Paulo não é o Real Madrid. O Real Madrid tem jogadores que jogam adaptados, porém, são jogadores de alto nível que você bota numa função, bota na outra, eles conseguem desenvolver bem naquela posição. O São Paulo não é o Real Madrid. Então, isso fica um pouco complicado devido a essa situação. Os jogadores adaptados. Tem um jogador que joga na sua função, porém, não é um jogador de alto nível. Então, os caras estão se adaptando, são jogadores da base. Então, vamos ter essa consciência e sempre apoiar o nosso tricolor. Não se esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal para não perder aí nenhum vídeo aqui do nosso canal Jutri React, e até próximo vídeo. Valeu!